Paz do Senhor, mulheres que oram, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom momento de você com Deus e o estudo de sua palavra. Estamos no quarto dia do nosso devocional, Os 7 Papéis do Espírito Santo. Texto bíblico de hoje, uma leitura um pouco extensa, mas vamos lá. Atos, capítulo 2, do verso 1 ao 47. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, sejam-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. E este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, de que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel,
que a este Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e partiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Tópico para hoje: o Espírito Santo é nosso unificador. O livro de Atos nos conta que depois de os primeiros discípulos serem batizados no Espírito Santo, eles continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Atos 2,42 enfatiza isso. A palavra grega para amor cristão, koinonia, aparece aqui pela primeira vez na Bíblia e depois é usada 18 vezes pelo Novo Testamento. Koinonia, que também pode ser traduzida como parceria, é uma graça sobrenatural que faz cristãos se amarem profundamente de forma mútua. Isso não era possível antes do Pentecostes, porque é uma manifestação da habitação do Espírito Santo. Assim como o poder dunamis do Espírito nos habilita a curar enfermos ou operar milagres. Sua koinonia une nossos corações e nos vincula uns aos outros. Depois do derramamento do Espírito em Atos 2, koinonia fez com que os primeiros discípulos compartilhassem suas posses sem egoísmos, versículos 44 e 45, e frequentemente compartilhassem suas refeições, versículo 46. Muitas pessoas decidiram se tornar cristãs quando testemunharam essa comunidade amorosa, versículo 47. Koinonia foi um ingrediente essencial na igreja do Novo Testamento. Foi o que conectou Paulo, Timóteo, Lucas, Tito, Priscila e Áquila como uma equipe. Foi o que manteve os primeiros cristãos unidos em face à perseguição e os fez entregar suas vidas uns pelos outros. Nós precisamos retornar à koinonia, mas não podemos fazer um download dela ou fingi-la. Teremos que descartar programas artificiais orientados por eventos se quisermos ter a cristandade relacional do livro de Atos. E precisaremos convidar o Espírito Santo a fazer seu trabalho de nos conectar com nossos irmãos e irmãs em Cristo, com seu elo sobrenatural. Literalmente estamos precisando viver isso aqui, ó. Koinonia, comunhão, parceria. Não dá para programar, não dá para criar, não dá para imaginar, não dá para fingir, não dá para produzir, somente o Espírito Santo. Então, nossa oração tem que ser: reaviva em nós, Pai. Reaviva em nós, pelo poder do Espírito Santo, a koinonia. Bora orar sobre isso, meninas? E que você possa, juntamente com todo o corpo de Cristo, aonde você congrega, viver essa plenitude, essa unificação do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Voltaremos amanhã, se assim Deus nos permitir. Faça a palavra caminhar. Beijo.